Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. E eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com esse cara. O cara é apresentador do Autosport, é piloto de testes. É piloto. César Urignani, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de verdade. Imagina, que honra. Imagina, eu é que agradeço aí o convite, enfim, o trabalho de vocês é incrível, né? Obrigado. E é sempre bom estar aqui. Obrigado, viu? Nossa, cara, estamos lisonjeados. Eu De tô com a mão verdade, suando. O Felipe, quando falou que você tinha aceitado o convite, eu falei, cara, não acredito. Não é possível. Ele falou, não, cara, é sério, olha aqui. Ele falou que vem. Eu falei, não é possível, eu não vou dormir. E não dormi essa noite. Eu não te falei nada ali fora, mas é verdade. Fiquei pensando, cara, porque eu gosto muito de corridas. Não falei nada pra você, mas sou muito fã de corridas. E eu já te conhecia de corrida. E aí, a hora que ele falou que ele ia vir, eu falei, eu não acredito que eu vou sentar, conversar com o cara. E o que eu vou falar? Vou ficar gaguejando, vou travar, vou ficar olhando pra ele. Mas o nosso bate-papo antes foi bom pra dar uma quebrada. E agora eu consigo pelo menos olhar pra você e poder conversar. Mas sabe o que é mais mágico, cara? Que eu tô olhando pra você, eu tô olhando pros seus olhos e tô vendo que ele tá mareado. É verdade. E isso me emociona bastante, né? Porque pra quem tinha 13 anos de idade, lavava banheiro de oficina, né? E hoje a gente, com o tempo, consegue ter pessoas que admirem o nosso trabalho, que gostem da gente, né? Às vezes a gente acha que as pessoas na vida estão atrás de dinheiro, né? Mas eu acho que as pessoas estão atrás, às vezes, de credibilidade, de notoriedade, né? Ter uma trajetória, uma jornada na sua vida onde você tenha deixado alguma coisa boa no coração das pessoas, na alma das pessoas, né? Que legal. Então, quando eu vejo um pai chegar para mim e falar assim, puta, meu filho adora você, e eu pego lá o celular dele e falo, vamos fazer um vídeo para ele, aí eu vejo o olho daquele pai mareando, né? Como eu tô vendo o seu, enfim. Nossa, me deixa tão feliz. Valeu. Ó, o seu olho cheio de lágrima. Valeu toda a minha viagem lá de Paulínia até aqui. Não tenha dúvida disso, viu? Obrigado, cara. De verdade mesmo. É uma honra você estar aqui. De verdade, né, Fê? Com gente certeza, veio com conversando certeza. no carro e falando, cara... Ele tem 2 fãs aqui, né, cara? Sim. 2 fãs. E quando a gente começou aqui, né, a história, não sei se o Fê te contou, a gente, vamos trazer mais o pessoal voltado do nosso negócio e tal. Daí ele falou, não, vamos trazer, acho que a gente tem que trazer pilotos, a gente tem que trazer outras pessoas que usam as peças, que estão ligadas ao mercado de peças, né? Que podem falar outro lado, porque assim, o lado nosso a gente conhece bem, né? E aí a ideia, ele falou, porra, ele aceitou. Falei, cara, essa noite meu filho joga LOL, né? De madrugada. E aí era 3 e pouca da manhã, tava andando. Ele falou, você não vai dormir não, cara? Eu falei assim, cara, eu não sei o que eu vou falar amanhã, tô perdido. Você sabe que eu tive um livro, né, que a gente lançou em 2019, e tem uma frase nele, no livro, que eu digo o seguinte, muita atenção ao que você deseja, pois o mundo conspira a seu favor. Então, sonhe alto que o mundo conspira a seu favor, não tenha dúvida disso. E é muito esse cara aqui. Ele é o culpado, ele é foda. Nada. Bom, César, a gente conhece um pouco, né, mas muita gente não conhece. Como você falou, desde os 13 anos você lavava a oficina e tal. Como que foi disso para o sucesso que você é hoje? Essa trajetória sua? Bom, para começar, né, cara? Muita gente me pergunta como é que eu fui parar dentro de um banheiro de oficina, lavar peça, lavar ferramenta e tal. E isso se deu porque eu sempre gostei de carro, né? O meu avô, Giovanni Viana, era caminhoneiro. Eu tinha certeza que eu ia ser caminhoneiro. Ele me colocava num baú lá onde ele fazia o cigarrinho de palha dele, né? Só de lembrar, eu sinto até o cheiro do fumo de corda que ele cortava ali com um canivete. E aquelas histórias dele me encantavam. Eu falei, vou ser motorista de caminhão. E aí eu me lembro que uma vez a minha mãe, ela estava na sala conversando com a minha tia pelo telefone e eu entrei na sala no momento inadequado, inoportuno, e ela não me viu. Eu estava nas costas dela e ela falou assim, Renê, a situação está tão feia aqui em casa que eu não sei o que eu vou fazer com os meninos. Os meninos eram meu irmão mais velho, eu que sou do meio, e meu irmão mais novo. Quando ela falou aquilo, né, eu fiquei meio congelado, assim, não entendendo muito bem o rumo daquela prosa, né? Certo. E ela falou, pra você ter uma ideia, os 2 últimos ovos que eu tinha na geladeira, eu dei pros meninos comer.
Eu e o Gídio estamos com fome. O Gídio, meu pai. Aí eu saí de trás dela, conversei com meus 2 irmãos, falei, ó, a situação é essa. Semana seguinte, cara, um tava na pastelaria, moendo cana, o outro tava trabalhando na feira e eu tava lavando o banheiro de oficina, né? O nosso plano era só um, minha mãe não ia mais passar fome. Lógico. E aí a gente foi atrás de trabalhar. Até os 17 anos a gente não sabia nem quanto a gente ganhava, a gente dava todo o dinheiro na mão da minha mãe. Se a gente quisesse tomar um Guaraná, a gente tinha que pedir dinheiro para ela. E ter enfrentado já muito cedo, né, esse desconforto foi algo que deu muito certo, porque meu irmão mais velho é um cara extremamente bem sucedido, trabalha como CEO de uma empresa de motores. Meu irmão mais novo, há 22 anos, mora na Inglaterra, né? Eu faço o programa Autosport, enfim, aquela coisa toda. Então começou daí. Aí eu me enfiei na oficina mecânica. Eu fazia, e se cabe uma dica, eu acho, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, sempre tente fazer aquilo que é mais difícil, aquilo que ninguém quer fazer. Que é isso que vai te dar camisa. Se você fizer sempre o mais fácil, fizer sempre o que todo mundo faz, você nunca vai se diferenciar. Você vai ser mais um fazendo, né? Vai ser mais um. Eu, outro dia, conversei com meu filho, quando ele era mais novo, né? Ele tinha lá seus 14, 15 anos, eu perguntei para ele assim, falei assim, ó, filho, sabe qual é a diferença entre as pessoas que têm iniciativa e as que não têm? As que não têm são aquelas pessoas comuns, que entra às 8 e larga às 5, se cai um papel no chão, ela não pega, porque não é problema dela, não é paga para aquilo, não faz mais do que, né, a sua obrigação. E quanto menos ela fizer, ela acha que é bom negócio, porque ela está fazendo menos e ganhando mais. Os que têm iniciativa, eu digo sempre que eles têm um negócio chamado amor ao próximo. Então, se tem um papel no chão, ele desce e pega o papel. Porque se ele não pegar, alguém vai pegar. Exato. Se tiver uma louça lá em cima da mesa, ele recolhe e lava. Porque se ele não lavar, alguém vai ter que lavar. O cara que tem iniciativa, ele gosta de ajudar os outros, né? Exato. E gosta de fazer o que ninguém quer fazer. Então, na oficina eu era assim. Um dos trabalhos que ninguém queria fazer era o trabalho de exata, aquele trabalho de alinhamento, numa época em que você alinhava carro com linha. Não existia esses alinhador 3, 4D como existe hoje. Então, ninguém da oficina queria fazer aquilo. E eu fazia. Aí eu acabei me tornando um cara conhecido no ABC por fazer esse tipo de trabalho. E pegar alguns desafios que ninguém conseguia acertar, o carro que puxava a direção, coisa do gênero, enfim. Aí, a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina, que era a fusão da Volkswagen com a Ford, queria montar um setor exatamente disso em São Bernardo, na Silva Jardim. E foram lá no centro técnico da Pirelli ver se algum daqueles técnicos da Pirelli queria ser esse cara lá. Da Pirelli, os caras que estavam ali, aquilo não era interessante, mas eles falaram, mas tem um moleque ali na rua Javaés, na Alta Direção Antoninha, que quando dá uns pau aqui, a gente leva para ele. E esse cara me fez o convite e para mim foi um bom negócio. Caras da Pirelli te indicaram. Caramba! Exatamente. Que legal, cara. Eles me indicaram, aí eu fui trabalhar nesse setor, fazendo alinhamento, balanceamento, essa coisa toda. E isso me deixava mais próximo do meu pai, porque meu pai trabalhava também na Volkswagen. Meu pai trabalhou 27 anos na Volkswagen, mais especificamente na usinagem das engrenagens do câmbio da Kombi. Né? Ele era, na época tinha líder, feitor, ele era um feitor lá, enfim, ele tinha um cargo lá. E o pessoal da ala 17, que a gente chamava de Pico da Neblina, que é onde estão os pilotos de testes e a área de pesquisa e desenvolvimento, né, da Autolatina, ficava em São Bernardo. E esses caras começaram a ir nessa minha loja para fazer alinhamento no carro deles. Apareceu um cara chamado Max, que ia para lá com muita frequência. E esse cara, quando eu testava o carro, ele falou, você presta atenção em coisas e você tem um jeito de dirigir que muitos pilotos de testes nossos não têm. E aí ele me falou, você não quer ser piloto de testes? Eu falei, pergunta para o macaco se ele quer banana, né? Aí, cara, eu me lembro que eu estava na cozinha da minha mãe na mesa, assim. Minha mãe estava atrás de mim no fogão. E eu fazendo o que na época eles chamavam de preencher uma ficha, né? Que seria mais ou menos o currículo hoje, né? E aí eu preenchendo lá, quando chegou na hora de pôr a data e assinar, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. Ela falou, que Deus te abençoe, filho, mas por que você tem tanta certeza? Olha a data aqui, 8/8/88. Eu achei o número muito cabalístico, sabe? Caramba! Isso foi em 8/8/88, teve todo o processo, enfim. Em 89, com 21 anos de idade, eu me torno o piloto de testes mais jovem da indústria automobilística, testando caminhões, carreta, ônibus urbano, ônibus rodoviário e carros de passeio. Então, muita gente do autosport não sabe o quanto eu tenho o pé envolvido nos pesados. Sim. E tenho, né? Tanto que
há 3 anos atrás, eu mesmo tinha um caminhão. Eu experimentei, né, o setor de transporte. Eu tinha um bitrem, num 2644 da Mercedes, né, um trucado que puxava um bitrem de combustível. Para testar um pouco, tal. Queria fazer um investimento em alguma coisa. Falei, quem sabe o transporte pode ser um negócio legal. E desisti porque é muita loucura, né? O caminhão é um troço que, se você ser um frotista, né? Você tem que ter tempo dedicado 200% naquilo. Bom, aí quando eu tô lá como piloto de testes, acontece a separação da Volkswagen com a Ford em 94. Eu resolvo ficar com a Ford, porque eu já tinha casa, já era casado, tal, e eu não queria voltar para o ABC, queria continuar lá. Só que a Ford sentiu demais, cara, a separação com a Volkswagen naquela época. E ainda não tinha acontecido o projeto Amazon, que deu origem a Sportage, EcoSport, o New Fiesta, aquelas plataformas lá. Aí, no final... Eles ficaram um período meio importando Fiesta da Espanha, né? E aí? E o que acontece? Eu lembro que aconteceu um negócio mais ou menos assim. Eu estava lá testando, né? E aí tinha o piloto de teste da Pirelli, o Barata, e aí eu fazia as homologações, né? De suspensão, pneu e tal. E aí eu conversando com ele e tal, falei assim, e aí como é que foi essa semana, né? Eu estava testando o Ômega 6 cilindros, eu estava testando o BMW, assim, a boca fazendo assim, né? Porra, é a vida que eu queria para mim, né? E você com o Versalhes? Eu na época, eu estava testando um carro muito à frente do nosso tempo, né? Muito rápido, chamado Ford Ka. E também aquela outra, a Courier, né? Então, nossa, eu estava numa felicidade incrível, né? Aí, coincidentemente, o piloto de testes da Ford tinha cometido um erro numa avaliação. E eu voltei atrás da avaliação dele. E era uma avaliação que favorecia a Pirelli, mas justamente porque o pneu tinha que ser homologado mesmo, né? E aí eles não se esqueceram disso. Quando foi no final de 96, eu tive 3 propostas de emprego. Me convidaram para trabalhar para ser piloto de teste a Monroe, a Cofap e a Pirelli. Aí eu saio da Auto Latina, da Ford, vou para a Pirelli e fiquei durante uns 17 anos como piloto de teste da Pirelli. Nesse interim dentro da Pirelli, eu e o Ingo Hoffmann fazíamos o BMW Driver Training, que era um treinamento que a BMW tinha no Brasil, que começou lá por volta de 98 e descontinuou em 2012. Eu tinha dado uma sugestão lá da gente fazer um Driver Training dedicado para a imprensa, porque a gente recebia muita solicitação da imprensa de que eles não tinham um treinamento, né? O cara era um jornalista especializado, né, no setor automotivo. Sim. Mas não tinha muitos treinamentos. Então, a gente aproveitou o Driver Training, que com isso a gente podia falar de novas tecnologias de segurança, como ABS, controle de tração, controle de estabilidade, blá. A gente podia falar, dar conteúdo para eles de direção defensiva. Sim. E capacitá-los mais para fazer os testes, né? Enfim, das avaliações que eles faziam e tal. Aí a imprensa começou a me conhecer, porque eu era um instrutor deste módulo. Entendi. E aí, eu falei assim, pô, César, vamos fazer uma matéria sobre não sei o que lá na 4 rodas, não sei o que lá no autosport, não sei o que. E eu ia lá como um especialista. Eu ia lá como uma fonte. Entendi. Funciona assim. Se a roda travar, você vira o volante, olha para a saída, tira o pé do freio, senão a roda não girando, você não tem dirigibilidade. Enfim, ajudava eles lá. Quando começou o programa Autosport, eles disseram assim, pô, vamos usar o César como uma das nossas fontes, porque, enfim, ele está muito próximo, né? Ligado muito a isso, né? Ao setor. Eles achavam que eu falava bem, que eu falava fácil, né? Traduzia bem o techniquez para uma linguagem mais simples, enfim. E aí, cara, com 1 ano mais ou menos fazendo isso, o programa em pesquisas percebeu de que havia uma aceitação bacana pela minha imagem, pelo jeito da gente falar. E aí o programa resolve assumir que tem um piloto de teste. Então eles me convidaram para ser o piloto de teste de carro e o Leandro Melo para ser o piloto de teste de moto. E já se vão 20 anos de programa Autosport esse ano. Caramba, meu. Que história, hein? Que história mesmo, cara. O carro de corrida entrou nessa parada também. Quando eu comecei... Porque aí você já estava ali, né? Como a gente testava pneus de carro de corrida também, nós estávamos em Interlagos fazendo uma avaliação de pneus por volta ali de 25 de janeiro, quando acontece as 1000 milhas. Uhum. E a gente testando pneus, o Alfredo Guaraná Menezes estava com uma BMW lá e veio falar comigo. Ele falou assim, pô, nós estamos precisando de mais um piloto. Na época eu não levei a fé que ele estava falando comigo, né? Para começar, porque eu era fãzaço assim, do Guaraná.
Mas ele é que me deu a primeira oportunidade. E aí nós sentamos nesse carro, como eu já tinha também essa relação com a BMW por conta do driver training. Você já estava ligado no carro, né? Isso, então, na marca? Pneu era Pirelli, o carro BMW, né? Então tava tudo em casa, enfim. Fiz lá todos os testes, ele falou, bom pra caramba, muito constante, vamos que vamos. E a gente consegue exatamente nessas 1000 milhas, na nossa categoria, ser campeão das 1000 milhas brasileiras de 2001. Depois a gente vai para os 500 quilômetros de Interlagos, a gente chega em terceiro na geral e em primeiro na nossa categoria. Só isso. Olha, só isso. Esse é o currículo do cara. Só isso aí. Cara, e dentro dessa história toda, então você é muito ligado à preparação de carro, né? Teste, isso você tá ligado diretamente às peças, né? A montagem do carro, a preparação do carro para competição ou para rua, né? E qual que é a diferença básica para um leigo, assim, de um carro para competição, da preparação do carro para competição, para um carro que vai para corrida, mas que você quer ter um melhor desempenho, não que você o carro comum, mas um carro com melhor desempenho numa retomada, numa ultrapassagem, numa estrada? Então, você sabe que o que você está falando é muito interessante, porque quando a gente pega um carro de corrida, não tem nada a ver com um carro de rua. Um carro de corrida é um carro tudo errado, mas não é um carro certo. Assim como o Fórmula 1, por exemplo. O Fórmula 1, por que o piloto ele fica pedindo para o safety car andar mais rápido? Porque se andar devagar, ele quebra. Se andar devagar, ele precisa andar quente, ele precisa andar em alta, ele precisa estar com o freio aquecido, ele precisa estar com o pneu aquecido. Diferente dos carros de rua, de que você tem que tirar o pé, você tem que arrefecer ele, não pode esquentar demais e aquela coisa toda. Então, são dois bichos diferentes. O piloto, ele é diferente do motorista. O motorista, ele tem um negócio chamado ato reflexo. O que o piloto treina ao longo do tempo é exatamente trocar o ato reflexo por um ato condicionado. Então, por exemplo, 2019, 2020, eu corri na Porsche Cup. E eu andava na 3.8 que não tinha ABS. A 4.0 tinha. E ele é um carro que você vem vindo muito rápido lá para frear, faltando 90, 80 no final da reta de Interlagos, por exemplo. Você vai bater o pé no freio com toda a força, o que seria totalmente inadequado para um carro sem ABS. E aí você tem que vir tirando o pé do freio e o carro ainda está muito rápido para poder virar o volante e ir colocando ele para dentro. Então, se você for parar para pensar, o teu cérebro não quer fazer isso. Não. O teu cérebro quer frear bem antes. E ele quer fazer uma coisa progressiva e só tirar o pé lá na final quando você tem a certeza de que aquela velocidade é compatível. E com um carro de corrida não é assim. Né? Várias outras coisas. Por exemplo, você quer passar raspando numa mureta. O que você faz para passar raspando numa mureta? É não olhar para a mureta. Se você olhar para a mureta, você vai bater nela. É contra o teu instinto. Você faz muitos movimentos contra o teu instinto. É a mesma coisa, então, quando você está com um carro com aquaplanando. A sua tendência é meter os pés no freio, que está totalmente errado e ele vai terminar de sair, né? Exato. Mas o seu cérebro quer fazer isso. Né? Exatamente. Então você tem que treinar isso para dizer o quê? Que quando você aí para chegar na sua pergunta, quando a gente desenvolve um carro para um usuário comum, a gente tem que fazer um carro que o limite de dirigibilidade seja baixo e o de controlabilidade alto. Um carro de corrida é o contrário. O limite de dirigibilidade dele é muito alto, mas o de controlabilidade é quase nada. Para dizer o quê? Que quando o carro de corrida escapa, dificilmente você traz ele de volta. Para o usuário comum tem que ser o contrário. Então você vai encontrar pilotos, por exemplo, que vai dizer o quê? Eu gosto do carro um pouco over, ou seja, o carro saindo um pouco de traseira. Para um usuário comum, se você der um carro que sai de traseira, você mata ele. Por quê? Imagina a cabeça do cara, ele entrar numa curva para a esquerda, para corrigir o carro, você vai ter que virar o volante para a direita, porque a traseira saiu, você tem que fazer um contra-terço, que seria o drift. E ainda você tem que estar olhando, né, para a curva e para o carro não pendular, na hora que você estiver matando a traseira, você tem que voltar o volante para a trajetória. Por que que lá em 1996 eu vim com aquela máxima, né, que, enfim, graças a Deus, hoje é esmagadora, a maioria das pessoas já entenderam. Quando você vai trocar só 2 pneus, por que você tem que pôr os 2 pneus novos atrás e não na frente? Porque todo mundo colocava 2 pneus novos na frente e os 2 pneus meia-vida atrás. Exatamente por causa disso. Porque você deixa o carro, você desconstrói tudo aquilo que nós desenvolvemos para a suspensão do carro, que é um carro sempre saindo de frente. E por que o carro tem que sair de frente?
Porque o seu instinto vai ser tirar o pé do acelerador ou frear. E se você fizer isso numa saída de frente, você corrige. Agora, se você fizer isso numa saída de traseira, o carro vai virar uma borboleta. O carro vai sair virando que nem um helicóptero, entendeu? Né, Felipe? Felipe tem uma boa história disso. O Felipe pode nos contar aqui. Em novembro, eu sofri um acidente na rodovia Dom Pedro. Tava saindo de Atibaia, indo para São José dos Campos. E aí passei um radar de 80 por hora, tava chovendo, o carro aquaplanou e me jogou pro canteiro central. Quando ele me jogou pro canteiro central, eu fui corrigir o carro para voltar para a pista. Quando eu puxei para voltar para a pista, o carro rodou e me jogou lá do lado da montanha, assim, subi 6 metros de montanha e o carro... Ele graças foi a Deus, parar a grama. A parar a grama no morro com o Ford Ka. Não, foi feio. Foi um susto assim, danado. Então, quer dizer, eu sempre coloquei minhas coisas da seguinte forma. Eu faço teste de carro para pessoas. O quanto você entende de pessoas, o quanto você entende de reações humanas na crise, né? Dessas reações do instinto. Você tem que conhecer isso para poder falar de carro. Então, se você não entender de ser humano primeiro, você corre o risco de fazer um setup de carro que não esteja ajustado às reações naturais do ser humano. Então, eu sempre gostei muito, sabe, de avaliar essas coisas, como é que a mente do cara funciona, como é que ele vai reagir. Porque, olha só, o que vai acontecer? Nesse momento em que você aquaplanou, o que aconteceu com você? Pelo seu córtex visual, auditivo ou sinestésico, entrou essa informação. Pum. Quando ela entrou, ela bateu exatamente numa peça que está acima do hipocampo, chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral é que dispara o instinto de preservação, de sobrevivência. Quando ela arma, é igual a sirene. Pé, 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 dizendo perigo. Ela manda uma descarga elétrica para as glândulas suprarrenais e para as glândulas adrenais. Vai vir uma tropa de elite de substâncias na sua corrente sanguínea. A mais potente delas foi a adrenalina. E por que você produz adrenalina? Pode ver que o teu coração bateu muito forte. Para quê? Para que o coração leve a adrenalina para membros de ataque e fuga. Eu não estava lá, mas sei que você ficou com as pernas tremendo. E por que a perna tremeu? Todo o sangue com adrenalina foi para membros de ataque e fuga. E ela vai para o músculo que está agregado ao esqueleto. Uma das partes mais irrigadas de sangue é o cérebro. Só que como você produziu adrenalina nada mais é do que glicose. Glicose é açúcar, que é o que dá potência para o músculo. Só que açúcar na região de cérebro dá as hipo da vida. Você não vê nada. Você entra em visão de túnel. Você não enxerga, você não sente, você não ouve. Você tá agindo só instintivamente, como um bicho, como um animal. É isso que faz... nós temos isso por quê? A gente desenvolveu isso ao longo da história. Nada... Eu sempre digo o seguinte, né? Você pegar do Homo erectus para cá, nós estamos falando de 2 milhões de anos. Você tinha que ter alguma coisa lá atrás que você olhasse para um leão e acendesse uma luz e dissesse o que para você? Corre, negado. E corre rápido. Porque você tem que identificar que o leão é o cara, né, bicho? Ele está no topo da cadeia alimentar. Então, nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo essa percepção de risco. Então, você não age pensando, você age instintivamente. Um ladrão consegue pular um muro, que você fala, como é que o cara conseguiu pular aqui? Pula. Com medo de ser preso, medo de morrer, o cara pula. Então, essa adrenalina foi tudo que você sentiu na hora que você rodou com o carro. Os treinamentos e o que um piloto de corrida faz é viver uma situação dessa, e como ele já viveu aquilo 1000 vezes, ele se condiciona. Para ele aquilo tudo é muito natural. Então, o que um piloto de testes faz? A gente vai lá e balança o carro para lá, balança o carro para cá, e a gente não está com medo, porque a gente já fez aquilo 1000 vezes. É a mesma reação de um piloto quando ele vê que não tem mais jeito, ele tira a mão do volante para proteger os braços, né? Um motorista comum, ele vai segurar até o final, até bater, até a pancada. Até a pancada. E por que você tem que ter essa calma? Porque eu preciso entrar numa curva a 180 por hora e perceber que o carro, por exemplo, está desarmando de traseira, e se ele desarmou rápido ou se ele desarmou progressivo, e conseguir sentir, avaliar aquilo, pôr o carro na trajetória e voltar. Se não, depois de um teste desse, o engenheiro pergunta para você, o que você sentiu? Eu falo, medo. Eu senti que o carro, né, no limite, está pregando a dianteira, está saindo de traseira. Então, você tem que contar essa história para ele. Isso é uma outra coisa importante. Às vezes, todo dia, né, eu respondo
meninos e meninas que querem ser piloto de teste. Ah, o que eu faço para ser piloto de teste? Então eu falo, ó, não bebe, não fuma, né? Eu, de sorte, fui conhecer a mecânica com a mão na graxa. E eu mal podia supor naquela época o quanto isso ia ser importante para me tornar um piloto de testes. Porque hoje, mais do que nunca, quando um motor está funcionando, eu abri e fechei vários motores naquela época. Então você sabe como é que funciona lá. Eu mexi em suspensão, mexi em freio, mexi em transmissão. Então você sabe como aquilo funciona. Então um barulho, uma oscilação, uma deficiência no comportamento, você sabe de onde vem. Porque você abriu e fechou, você sabe como aquilo funciona. Mas uma coisa que eu falo para a criançada é o seguinte: invista em comunicação. Às vezes o cara investe em mecânica, investe no físico, investe numa série de outras coisas, mas ele não investe em oratória, por exemplo. Então, na hora que você vai fazer um piloto de testes, você está conversando com o carro de uma maneira não verbalizada, só através de sentimento. Em algum momento, cara, você vai ter que decodificar isso e transformar aquilo em palavras. E aí, faz como? É o famoso cara que sabe muito, mas não sabe passar. E o piloto de testes, e o melhor piloto de corrida que existe, é o cara que sabe passar para a engenharia o que ele está sentindo. É ele que vai dizer assim, ó, mais para lá, mais para cá, mais para frente, mais para trás. É ele que vai pedir. Até porque a percepção de um piloto para o outro é diferente, né? Você pega dois pilotos no mesmo carro, no caso da Fórmula 1, que é top, elite. O carro funciona para um e pode não funcionar para o outro. Natural. Eu andava na Maserati, por exemplo, nós tínhamos 2 carros. Né? Eu não conseguia andar no carro do Marcelo e o Marcelo não conseguia andar no meu carro. E nós dois virávamos tempos iguais, com carros muito diferentes. Eu tinha um carro mais duro e ele tinha um carro mais mole. Eu olhava e falava, o seu carro parece uma gelatina, não consigo andar com esse negócio. E ele andava no meu, o seu parece um pedaço de pau. Então, eu pedia molas mais rígidas, ele pedia molas mais mole. Mas então, ele se sentia mais confortável com um carro com aquele comportamento. E eu me senti... Assim como você vai ter piloto que quer sentir muito o carro under, que é de frente, e vai ter piloto que ele quer o carro apontando um pouco mais de traseira, que era o meu caso. Eu queria virar menos volante. Então eu freava, a traseira do carro já dava uma arremessada, só do carro pivotar assim, eu já viro menos volante. Se eu viro menos volante, eu estou mais para frente. Então eu consigo sentar o pé no acelerador mais rápido. Porém, é uma corrida muito cansativa. Você está toda hora com a faca no dente, número 1. Número 2, ele não admite erro. E você está errando, você está a todo momento muito no limite de perder. Então, às vezes, você pegava Interlagos, por exemplo, eu brinco que a gente cavava com a mão e enterrava com a pá, né? Você fazia tudo certo, aí você chegava lá para subir a junção, um pouquinho que escapava. Você precisava fazer um contra os terços, todos os décimos, um décimo aqui, meio décimo ali, um décimo aqui, você deixou meio segundo na subida da junção. Então tem esse risco, né? Mas era o jeito que eu gostava de andar. E não tem jeito, né? Eu vi um vídeo que você gravou, se não me engano, num Jeep Compass. E aí acho que ali transmite exatamente isso, né? Do que você tá sentindo aqui, e tinha uma tela ali. E ali ele transmitia tudo isso, porque a galera tava, os engenheiros, acredito, estavam do lado e ali o tempo inteiro marcando e perguntando, né? Ali foi um negócio legal, cara, porque eles ficaram muito surpresos, né? Porque eu nunca tinha feito o teste em cima do dinamômetro, né? Que é o teste que faz, inclusive, toda a parte de consumo. E ali você tem que ficar olhando por um computador e ele vai dizendo para você a hora que você tem que desacelerar, acelerar, enfim. E a margem de erro ela é muito tênue ali. Então você não pode escapar daqui nem dali, você tem que andar em cima daquele trilho. E eu fui ali, né, no acelerador, acertando, tal. Quando tinha que frear, eu via um pouco com o pé esquerdo, tal. Fazia minhas malandragens ali para deixar o negócio sempre arrumadinho. E eles ficaram, falaram assim, você já fez isso? Eu falei, não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Não é verdade. Você já andou de céu. Não é possível um cara sentar aqui pela primeira vez e conseguir fazer o teste todo sem matar o teste pelo menos uma vez. E foi o que aconteceu. Mas, não sei, é um ambiente, é um lugar onde eu gosto de estar, número 1. Número 2, aconteceu um negócio. Antes de eu entrar no carro, eles começaram a rir, dizendo assim, nós vamos rachar o bico de você que você vai errar pra caramba. Olha só. E aí no meio... Ainda mais pra quem, né? Não. Aí no meio disso, o que eu fico pensando? Sempre 2 coisas, né? Eu penso assim, eu acho que eles... Porque é muito natural. Como muita gente me conhece hoje por conta do programa Autosport, verdade, as pessoas não sabem que eu sou piloto de testes, que eu andei de carro de corrida, aliás, que eu ando de carro de corrida, que tem uma história. Então esse cara ele acha só que eu sou um jornalista, né? E pelo amor de Deus, não estou dizendo só jornalista, como se jornalista fosse pouco, não é isso? Jornalista é muita coisa.
Mas o cara acha, não, ele é um jornalista do setor automotivo e que de domingo tá lá e fica contando história de carro. Isso. Ele não sabe de onde eu vim, não sabe da minha história com o carro. Blá, blá. Então, às vezes eu penso assim, acho que ele acha que eu não vou ir bem, porque eu já tive dos dois lados. Eu já tive do lado da engenharia automotiva, e eu vou falar aqui com todas as letras. Muitas engenharias de montadoras, de sistemistas são arrogantes. São engenheiros que acham que departamento de marketing não serve para nada. Acha que só o que eles fazem... Porque, assim, o cara faz um puta do componente, só que ele esquece que se não tiver propaganda desse componente, se não tiver área de vendas, se não tiver área de marketing... Verdade. Não adianta você construir o melhor equipamento do mundo. Então, você tem que saber respeitar. E eu trabalhei na engenharia. É impressionante como muitos engenheiros de muitas montadoras são arrogantes. Né? Então, esses caras, às vezes, eles olham por esse lado. Então, quando chegava o pessoal de imprensa, quantas vezes eu fui para lançamento e vi engenheiro falar assim, esses jornalistas é tudo um pé de breque. Ficavam menosprezando os jornalistas. Só que às vezes ele não sabe que no meio daqueles jornalistas ali tem piloto, tem cara experimentado, tem cara que já era da indústria, tem cara que entende pra caramba do assunto. Os blogueirinhos. Ô, gente, tem blogueirinho aí, meu amigo, que o cara manja pra caramba. Verdade. Às vezes manja muito mais. Então, mas é natural, né? Um fica ali tacando pedra na vidraça do outro, enfim. Então, quando eu cheguei ali, eu me senti nesse lugar. Assim, eu já vi isso antes, né? Que eram os caras querendo diminuir um jornalista, querendo diminuir um cara de imprensa, né? Esse cara não sabe o que ele está fazendo. Então, isso também me alimenta. Eu funciono muito sob pressão. Eu funciono muito quando você diz para mim, você não é capaz. É o ambiente mais confortável, porque um atleta, ele adora estar nesse ambiente. Quando o cara quer entrar na mente de um atleta. É a pior coisa que você pode fazer, porque é o ambiente mais confortável que ele está. Quando você desafia ele, aí você gera nele um nível de atenção que ele tira a força, não sabe de onde. Exato. Agora, quer ver um atleta aí mal? Aí você começa a falar que ele é bom. Ele é bom, você é bom, você é bom, você é bom. Ele entra na zona de conforto. Eu acho que quando você fala que não consegue, enfim, você acha que você parece que você põe uma coisa dentro eu preciso fazer, preciso estar ali fazendo certo, preciso conseguir. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca tinha escrito um livro, né? E aí, você não escreve um livro, né? Você começa a contar a história para um cara que vai escrever o livro para você. E aí, eu não sabia, existem alguns protocolos, né? Então, tem um momento do livro que você tem que fazer agradecimentos. E nos agradecimentos, cara, eu fiz um negócio. Falei assim, eu quero agradecer a pessoas que pegaram na minha mão, abriram a porta e disseram, Cezinha, o caminho é esse, vai. Esses caras estão na minha oração, todos os dias. Mas eu queria dar um agradecimento em especial para algumas pessoas que passaram na minha vida e me tiraram para dançar. Um não bem dado, brother. As coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, as maiores viradas que aconteceram na minha vida, foram por conta de pessoas que se puseram no meu caminho. Olha só. Porque aí, cara, você sai da zona de conforto, ele te provoca. E aí você mostra que você tem garrafa para vender. É isso aí. Então, se eu puder, tem cara que eu tenho assim, uma listinha de uns 5. Se eu encontrar, eu abraço. Esse cara, você fez a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Você me ajudou pra caramba. Eu vou dar um exemplo de uma. Sem medo de ser feliz. Eu falei que eu trabalhava na Pirelli. Isso. Aí, teve um gerente que chegou para mim e falou assim, você faz muita coisa simultânea. Você faz CBN, Autosport, bababá, corrida, isso. A gente não quer mais que você faça isso. Eu quero que você se dedique só à Pirelli. Aí eu falei para ele assim, olha, 2 anos atrás, quando você entrou, eu falei para você, não me pressiona. Eu falei para você 2 anos atrás, não me pede para escolher. Você tem certeza? Ele falou, tenho. Senão, ainda ele falou assim, senão nós vamos tomar medidas drásticas. Eu falei, não vai, filha. Não vai, amiguinho. Deixa eu te falar para você. PT, saudações. Cara, vou te falar o seguinte, eu piloto de teste, fazendo só as coisas da Pirelli. Saí de lá, a minha vida deu
um salto, mas um salto, que você fica pensando assim, porra, cara, por que eu não fiz isso antes? Mas se ele não tivesse me provocado, eu ia estar naquela rodinha até hoje. Quando ele falou aquilo, e eu decidi, acabou, quem deu o primeiro passo foi ele. Para minha sorte. Porque a gente tem muito dessa, você precisa ser provocado. É verdade. E no que ele me provocou, cara, na boa, né? Você viu, cheguei aqui com um Mustang, eu tenho uma 992, moro bem pra caramba. Tudo isso aconteceu depois disso. Caramba. Tudo isso aconteceu depois disso. Porque aí eu percebi que, porra, as pessoas, quando eu saí de lá, vai uma dica aí pra galera que tá nos ouvindo, né? Com 47, 48 anos de idade, cara, eu já não me sentia muito confortável. Sabe aquela história de que a gente, quando é jovem, né? Poxa, nossa linha é assim, você tá cheio de tesão, você vai pra cima. Aí chega nos 30, você ainda tá aqui. Aí nos 40, nos 50. Meu, eu senti isso. Já, sabe? Sem estímulo e tal. E aí, pra você ter uma ideia, você tá falando com um senhor aposentado. Eu sou aposentado pelo INSS. Eu comecei muito cedo, né? Então, eu sou um cara aposentado. Caraca. E aí, cara, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não quero aposentar, eu quero sempre estar fazendo alguma coisa, os cambal. E aí eu fui fazer uma palestra, eu disse o seguinte, coloquei uma gaiola, pus uma imagem de uma gaiola, com um cara de terno, pendurado ali na gaiola, e a gaiola aberta, lá em cima no céu. Aí eu perguntei, o que vocês estão vendo aqui? Ah, o cara tá preso. Não, não tá preso, a gaiola tá aberta. Por que ele não pula? Ah, não. Ali dentro ele está se sentindo seguro. Porque é verdade, né? Com a gaiola fechada, o gato não te pega. Sim. Verdade. Mas com a gaiola aberta, você voa. Exato. Então tem passarinho que tem medo do quê? De ser pego pelo gato. E tem passarinho que quer o quê? Voar. Então quando você acha que você está ali seguro, é uma falsa segurança. Veio a pandemia aí para mostrar quantos caras que estavam ali, ó, CLT, carteirinha assinada, e simplesmente aconteceu um evento no mundo, no planeta, mas você foi mandado embora. E aí, você faz o que agora? Realmente, cara, quando você fala assim, mas o cara vai pular aqui, ele vai pular para o infinito. Vai, cara, para um infinito de possibilidades. É isso Verdade. aí. Você entendeu? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Estão se mexendo, estão sacudindo, estão correndo atrás, estão tentando, estão experimentando. E se não der certo? Pô, aprendeu pra caramba. Conversou com gente, trocou ideia, bebeu água. Enfim, você não perde nada quando você está disposto a correr atrás e fazer alguma coisa, seja lá o que for. O que importa é isso, brother. Dentro da gaiola, o gato não pega. Mas dentro da gaiola você não voa. E eu prefiro voar. Verdade. Então, porra, hoje... E você faz o que você quer, quando você quer, com as pessoas que você quer, os projetos que você tem em tesão. Você já não está mais preocupado em quanto você vai ganhar, você está preocupado em ser feliz. Tudo isso dá um refresco, dá uma oxigenada na vida, cara, que você nem lembra mais que tem 53, 54 anos de idade. Isso não pesa mais no teu ombro, né? Então, essas viradas foram muito importantes. E é por isso que eu digo que momentos de tensão e pressão foram os momentos que me jogaram a tomar atitudes e que foram as melhores atitudes que eu tive na minha vida. Foi a virada para sair da oficina, foi a virada para sair da Autolatina, foi a virada para sair da Pirelli. E hoje você toma conta da minha vida. Que legal, cara. Muito top, né? Muito top. Eu acho que deu tempo. Deu nada, vamos continuar, bicho. Você é louco. Episódio 2, a revanche. Episódio 2, a revanche. Você é doido? Eu quero continuar, pô. Você sabe que muita gente... Eu não sei se vocês querem falar sobre isso, mas você sabe que muita gente me pergunta, né? Como estou mergulhado nessa história de pesquisa e desenvolvimento da indústria, essa virada de chave para carro elétrico. Aliás, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham disso? Então, aí é que tá. A gente teve o nosso primeiro convidado aqui, não sei se você chegou a ver, foi o Roberto Saldo, que ele é voltado para carro elétrico. E o nosso amigo aqui trabalha com peças de motor, né? Motor a combustão. E eu falo para ele, cara, não sei como que a Takal vai se virar e outras empresas que são especialistas em motor. Mas a tendência, assim, o que eu vejo, né, humildemente falando, é que no Brasil ainda vai se levar um tempo, em torno de uns 30 anos, para ter uma virada mesmo. Né? Até lá a gente vai ficar muito com os híbridos, né? E ainda vai ter espaço, mas a tendência é que lá na frente seja só elétrico. Vamos lá. O que ocorre?
Na verdade, cara, o próprio carro elétrico está criando para si mesmo uma deficiência muito grande. Porque se você for parar para pensar, não faz o mínimo sentido você espetar um carro numa tomada, encher uma bateria de 750 quilos, 500 quilos, usando a rede. O carro elétrico já morreu na história do automóvel 3 vezes. Essa é a 4ª vez. As pessoas gostam de falar de carro elétrico como quem acende uma luz e ilumina o futuro. Eu convido as pessoas para olhar para o espelho retrovisor. O carro elétrico nasceu antes do carro a combustão. Exato. E todas as vezes que o carro elétrico ficou no meio do caminho, foi pelos mesmos motivos. Você tem que usar a rede, tempo de recarga, autonomia, o peso da bateria, e não é verdade que o carro elétrico usando a rede e bateria é amigo do meio ambiente, nem aqui, nem na China. Inclusive, esse foi uma pauta no nosso bate-papo com ele lá. Foi. Com o Roberto. Porque a gente sempre fala, olhando quem não conhece nada, fala assim, não está soltando fumaça, não está poluindo. Só que não sabe o tanto de poluição que tem para fazer a bateria e o tanto que se polui para produzir a energia. No Brasil, tudo bem, hidrelétrica e tal, mas na Europa... Não, mas tudo bem não. Sabia? O Brasil é, sem dúvida, um dos que menos polui, os menos agressivos, né? No fornecimento de energia elétrica. Mas quando a gente está em bandeira vermelha, é só a termoelétrica que está funcionando. Essa nova, nova não, né? Agora vão aí privatizar a Eletrobras. Quem pegar vai ter que desenvolver novos sistemas de geração de energia. Não vai poder ser a fio de água. Vai ser em cima de termoelétrica. Não a diesel, mas a gás. Mas vai poluir. Polui do mesmo jeito. Agora, recentemente, quando nós estávamos em bandeira vermelha, eles tiveram que ativar um gerador de energia elétrica do Sul a carvão, aqui no Brasil. Sim, caraca. Entendeu? Então, se você pegar hoje, por exemplo, um carro a etanol 2021 reguladinho, ele gera 0 de CO2 e ele é menos poluente do que quando a gente está na bandeira vermelha usando o sistema, número 1. Além de tudo isso que você falou, e muito bem dito, a bateria ela gera um passivo ambiental louco. Exato. Então, as pessoas me perguntam assim, muito fácil. Eu fui fazer uma expedição de carro elétrico, 2.000 quilômetros, saindo de Itu até Montevidéu. Até a hora que chegou lá embaixo no sul, lá em Pelotas, foi tudo muito bem, obrigado. Mas considerando de que a gente conseguiu achar carregador rápido, não ultra rápido, mas rápido, demorou mais? Demorou. Foi confortável? Até foi. Só que é sempre uma viagem mais longa, mais programada, mais não sei o quê. Não tinha nenhum carro abastecendo, senão nós teríamos dançado. O tempo que a gente ia levar poderia quebrar essa nossa estimativa. 100% elétrico. 100% elétrico, e não era qualquer carro, era o carro. Bom. E tinha bastante locais para você fazer esse abastecimento? Não. Lugares específicos. A gente ia por uma rota que a gente sabia que num roadmap a gente ia encontrar. Só que chegou em Pelotas, meu amigo, inferno na torre. Porque não tinha carregadores lá. Constava no roadmap, mas não existia. E a ideia era entrar no Uruguai e ir até Montevidéu. E o Uruguai se vende como tendo uma das rotas mais eletrificadas da América Latina. Mentira! Então, teve momentos que a gente teve que usar a tomada para abastecer o carro e o carro dizer que vai levar 68 horas para carregar. Caramba! Por quê? Porque você espeta numa tomada e a bateria, para se preservar, como ele tem uma deficiência da onde vem vindo a energia, ele se protege. Então, ele só deixa carregar muito lentamente. Aí era um tal de carregar o suficiente até chegar no próximo posto. Aí chegamos naquele próximo posto, teve um posto que nós chegou no meio entre Pelotas e Chuí, nós chegamos naquele posto porque era para ter um ponto de carregamento lá e não tinha. Nós tivemos que fazer um gato lá da borracharia, trazer uma tomadinha, fazer uma tomadinha para espetar no carro. A gente chegou 10 horas da manhã, saímos de lá 8 horas da noite. Nossa, caraca. Sabe? Quer dizer, foi um perrengue desgraçado. Aí carregamos o suficiente para chegar no Chuí, porque a gente ia estar feliz que do Chuí para frente, disse que estava tudo bem, né? Era só uma rua, atravessar o lado de lá. Chegamos no Chuí, cara. Aí a gente precisava andar 118 km. Carregamos a bateria para 118. O que eu fiz? Inflei os pneus do carro para diminuir a resistência ao rolamento. Tirei o modo de regeneração, senão ele freia o carro. E consegui salvar 20 km ainda. Falei, pô, que legal. Salvei 20 km de bateria, chegamos lá, tinha o carregador. Só que tinham tirado o cabo. Isso era 10 horas da noite. Putz. Cara, assim, foi um inferno na torre. Então,
Quando eu digo aqui, quando as pessoas falam assim, carro elétrico e tal, você já teve uma experiência com carro elétrico? Eu já. Você já tentou fazer alguma coisa? Já. Então, se você me perguntar assim, qual é o futuro do carro elétrico? As pessoas me perguntam, o carro elétrico veio para ficar? Eu digo assim, o motor elétrico veio para ficar, com ou sem bateria. Porque o bom carro elétrico, qual é? É o carro elétrico que você usa uma biomassa, que ela é renovável, para gerar energia e tocar o motor elétrico, sem bateria e sem usar o sistema. E como é que você faz isso? Eu andei com um carro desse em 2015. E uma série de montadoras e de sistemistas estão extremamente acelerados nisso, que nada mais é que a célula de combustível ou a célula de hidrogênio. A Toyota está bem avançada nisso. Porque, aí. cara, olha só, se você pegar a cana de açúcar, quando eu, você, todos que estão aqui assistindo, olha para uma cana de açúcar, você vê etanol e açúcar. Exato. Só que o cientista, quando olha para uma cana, ele vê bateria e eletricidade. Por quê? Porque quando você olha a molécula da cana, você tem você tem 2 carbonos, 1 oxigênio, né, e 5 elétrons. Pendurado em cada átomo de carbono, você tem 5 hidrogênios em cada um. Nada tem 5 hidrogênios pendurados num átomo de carbono. Só a cana. Você tem uma ideia de como ela energiza? Você só com 23 quilos de etanol substitui 750 quilos de bateria. Caraca. Você entendeu? Então, quando você coloca sistema, a infraestrutura pronta, né? Você chega lá no posto, fala pro cara, enche o tanque de etanol. Simples assim. O etanol vai passar pela célula de combustível, de membrana, ela separa tudo isso. O que ela não usar vai virar água, vira eletricidade. O mais que você vai precisar é de um capacitor. Esse capacitor é do tamanho de um celular e eu vi ele lá. Ele substitui 750 kg de bateria, uma bateria que levaria 10 horas para carregar, ele carrega em 10 segundos. Caramba. Eu vi os caras fazendo as folhinhas lá, tudo bonitinho, enfim. E aí sim, você tem um carro que ele é amigo do meio ambiente. Por quê? A cana, durante o seu desenvolvimento, ela só captura gás carbônico. Então, quando você fabricou o carro, você produziu CO2, gás carbônico aqui. Só que o que você produziu aqui, a cana capturou aqui. Então, há algo que a gente chama aí de equilíbrio, a pegada de carbono, que é você compensar aquilo que você cria e aquilo que você absorve aqui. Sim. E aí fica legal. E não é só isso. Você tirou a bateria. Quanto é que custa um carro elétrico? O carro elétrico é para poucos. Bem isso. poucos. E a gente pode estimar que metade do preço do carro, ou um pouco mais, é bateria. É bateria. Se você tira a bateria... 70%? Não foi que o Roberto falou? 70% do valor é a Então, bateria. ó, se você tirar a bateria, você tirou aquilo que é mais caro no carro. O carro fica mais acessível. Exato. Se você tirou a bateria, você tirou o que é mais pesado no carro. Então, ele vai performar mais. Se você tirou a bateria, você tirou o que é mais inimigo do meio ambiente. Porque o carro elétrico com bateria, 700 quilos, esteja a bateria carregada, esteja a bateria descarregada, ela pesa 700 quilos. Então, quando você tira isso do carro, é um ganho. E aí sim, o carro elétrico tem uma virada importante. E vamos lembrar também que às vezes eu fico olhando, não vamos ter carro a combustão em 2028. Então, você não vai ter carro, né? Porque as próprias mineradoras já estão dizendo da escassez do cobre em 2030. É verdade. Então, você não vai ter carro. Um carro comum precisa de 15 quilos de cobre. Um carro elétrico precisa de 83 quilos de cobre. E eu estava vendo, né, com as mineradoras e tal, se eles fossem hoje abrir um ponto de extração para cobre, ela só vai conseguir começar a tirar cobre daqui a 10 anos. Caramba. Você entendeu? Ou seja, é um investimento muito grande e ninguém quer fazer isso. O que vai acontecer com a escassez? Vai ficar muito mais caro. E eu não sabia, mas o cobre que você usa para esses fins, você não consegue depois reciclá-lo e fazer ele virar aquilo de novo. Você só consegue usar o cobre, que é o cobre original. Você pode fazer outra coisa com aquele cobre, mas você não vai conseguir mais enrolar motor, você não vai conseguir usar mais ele em bateria, você não vai conseguir usar mais ele para aqueles fins, né, a qual a gente está usando o cobre hoje. Ou seja, ali só tem seria o cobre nobre, assim. Exato. É o primeiro uso. O primeiro uso. Depois ele vira outras coisas, mas não... Vai virar pulseirinha, vai virar qualquer outra coisa, mas não mais enrolar motor, por exemplo, né? Então, quer dizer, o carro elétrico ele tem muito... É que poucas pessoas estão interessadas em falar sobre isso, né? Sim, verdade. A verdade é essa. Mas eu bato numa tecla de que o carro elétrico... Outro dia eu estava falando sobre isso numa live minha
Aí o cara falou, pô, mas o Elon Musk, se ele ouvir isso, não, ele vai ficar feliz, porque na verdade você está dando mais uma alternativa para além da bateria. Exato. E o que ninguém entendeu também... Que é um problema generalizado, todos sabem disso. Né? O que ocorre é assim, hoje estamos falando até de uma bateria de gel, que diz que essa bateria é reciclável, isso aqui, mas ninguém fala o que é essa bateria de gel, porque é um segredo industrial. Mas já está pairando... O que é esse gel? Ninguém está falando o que é, mas diz que é uma bateria legal, enfim... Precisamos conhecer, tomara que desenvolvam coisas cada vez mais legais. Eu torço por o bem-estar da humanidade, de tudo, não sou contra nada. Tanto que para eu falar que bateria e usar o sistema não funciona, eu tenho que trazer aqui uma alternativa. Lógico. E eu acabei de trazer uma que eu acredito muito. Né? Eu estou dentro da Unicamp lá conversando muito com o cientista, com o Gonçalo, por exemplo, que é um dos responsáveis por isso. Então você tem que estar mergulhado dentro dessas empresas e ouvindo, né? Bebendo daquela fonte, ver se ninguém está te dando bola nas costas, porque você está vendendo um negócio que não vai funcionar. Exato. E é isso, muitas empresas, César, vamos falar de carro elétrico? Assim, gente, falar o que sobre carro elétrico? Espera aí, eu tenho uma visão sobre carro elétrico. Então, eu sei que eu tenho criado, eu não vou chamar de inimigos, né? Mas eu tenho criado aí um grupo de rejeição. Ah, não vamos falar de carro elétrico com o César. Isso que eu acho gozado também. Não vamos falar de carro elétrico com o César, porque o César é contra. E eu digo assim, eu não sou contra o carro elétrico. Só que, assim, eu tenho algumas perguntas. E vocês César, não têm resposta. Então... Onde você acha que foi a virada das montadoras? Porque a gente tinha assim, antigamente foram 3 tentativas de carro elétrico e as montadoras não foram. Dessa vez, a gente vê que várias montadoras assim, gigantescas abraçaram a causa do carro elétrico. Então, você vê Volvo, BMW, a Tesla, que é só elétrico, né? Que a Honda. A Honda. Enfim, Toyota, enfim, tem Renault, né? Assim, essa virada da montadora, o que você acha que... o que aconteceu isso foi assim... De diferente. Eu vou dar um exemplo... para falar de 1996, quando Michael Gore foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos e ele escreveu uma verdade inconveniente. A verdade inconveniente era exatamente falando sobre o quanto o carro poluía e que não dava mais para ficar sustentando a indústria automobilística que trazia danos irreparáveis ao meio ambiente. Enfim, nós estávamos dando um tiro no próprio pé. Uma verdade inconveniente. A partir dali, puxado pela Califórnia, começou-se a estabelecer metas de emissão de poluentes. Então, quando a Califórnia chegou e falou assim, olha, agora os carros vão ter que consumir X e só podem emitir tanto de CO2. Um monte de motor foi jogado fora, porque aqueles motores não cumpriam mais. Então, a virada, na verdade, ela acontece por uma imposição governamental que estabelece uma meta. Por exemplo, a Volvo, quando a gente fala do XC40, no Brasil, ele só é elétrico no Brasil. Por quê? Porque nós viemos com novas normas agora para partir de 2022. E o motor a combustão do Volvo e o motor a combustão do carro híbrido não atendem a essas novas legislações de 2022. Então, eles ficaram fora. Assim como vários carros que tinham motores aspirados, como o Creta, por exemplo, veio com motor turbo, com um novo motor. Por quê? Porque aquele motor que ela tinha não cumpre com essas novas regras de consumo e de emissões de poluentes. Então, onde é que está a virada? A virada está quando vários governos de vários países dizem, se o seu carro consumir isso, se o seu carro não atender isso, você não pode mais vender. Então, eles são obrigados a correr atrás de alternativas. Entendi. E, falando de combustão, o único jeito de você atender algumas normas que estão cada vez mais apertadas é você ir para o híbrido e ir para o elétrico. Porque aí sim você consegue atender e aí você vende. Agora, o público está gostando? Não. Eu sempre falo o seguinte, como é que um produto ele escala? Só tem 2 jeitos. Por que todo mundo quer iPhone? Tem 200 marcas de telefone. Você pode escolher a marca que você quiser, mas você quer comprar iPhone. Então você é livre e o iPhone, a maioria das pessoas tem, porque as pessoas gostam. E o iPhone escala, tudo bem? Mas você podia escolher qualquer outra coisa. Aí me irrita profundamente, quando eu vejo os caras falando assim, nossa,
Aumentou as vendas de carro híbrido, aumentou as vendas de carro elétrico, era X carros, agora é 4, 5 vezes mais. Porra, se eu quiser um Volvo hoje, eu não tenho a combustão. Você é obrigado a comprar, Você né? é obrigado a comprar. Então, você, dependendo do nível de carro que você for comprar, premium, você não tem outra saída. Você só tem o iPhone para comprar. Não tem concorrência. Então, aí você aperta o carrinho. Aí vai aumentar as vendas mesmo. Então, o que eles estão fazendo? O sucesso pela escassez. É o que temos para hoje. E engole o choro. Então, nossa, o povo hoje está comprando carro híbrido. Mas não é porque ele quer. Ninguém está indo numa loja hoje e fala assim, não, eu quero o híbrido. Você vai chegar Eu lá e não fala quero esse V8. Por favor, deixa esse V8 aí, eu quero esse híbrido. Você entendeu? Não vai fazer isso. Vou dar um exemplo disso. Eu tenho uma 992. Vocês viram o que vendeu de 992? Foi um escândalo o que vendeu de 992. E teve um motivo. Porque anunciaram que provavelmente essa 992, que é a 8ª geração da 911, ia ser o último 911 a combustão. Que o próximo, no mínimo, ia ser híbrido. Tanto que no meu carro, na 992, você tem um espaço lá na caixa traseira para 2 motores elétricos. Caraca. Eu fui no lançamento desse carro lá em Valência. Então, os caras assim, 992, está todo mundo comprando 911, porque pode ser a última 911 Carreira ou Carreira S com motor 100% a combustão, que provavelmente a 9ª geração, ou ainda agora nessa geração, eu quero uma 992, só tem híbrida. E aí quem tiver a combustão... A Porsche chegou a lançar um elétrico, não tem? Tem, ela tem o Taycan elétrico, né? Ela tem... Hoje ela tem a... Como é que chama o nome disso? A Cayenne SQP, uma elétrica. Aliás, hoje o carro mais rápido, né? É uma Cayenne SQP. É mais rápido que todos os carros. Eu andei nessa desgraça aí, é impressionante o coice que você toma nas costas, mais o motor. Naquele caso é um motor V6, né? Biturbo. Isso é violentíssimo. É divertido, cara. Eu andei num Taycan. O celular é pesado, né? Eu grudei o celular aqui, coloquei ele no modo esporte, né, e bum, acelerei. Você solta o celular gruda no banco. É um tapa nas costas impressionante. Então, assim, há uma diversão em cima do carro elétrico, tudo isso eu não discuto, né? Agora, o que eu discuto é assim, tá ficando um carro para poucos. Verdade. Nós estamos jogando um monte de gente numa vala comum, né, onde ela não tem mais acesso ao carro. Isso está fazendo as pessoas só comprarem moto. Exato. E moto, a gente já sabe qual é o final da moto, né? Hoje, se a gente tem um número muito grande, infelizmente, de pessoas sequeladas e mortas no trânsito, a moto tem um papel fundamental nisso. Então, nós estamos criando um problema de mobilidade, porque as populações estão aumentando. E o Mas acesso será ao que carro não é muito também, assim, vendo por um outro lado mais político, de jogar essas pessoas para o transporte público? Sim. Isso a gente falando de Europa. Aqui o Brasil, o transporte público é ruim para péssimo, né? Mas na Europa, eu acho que eles já estão forçando para o pessoal ficar, a população média, ficar no transporte público. Eu acho que... Eu trabalho ainda, né, muito para o setor corporativo falando de mobilidade. E a pandemia ela trouxe um negócio muito interessante, né, que é você... Primeira coisa, quando a gente fala de mobilidade, eu realmente preciso ir. Exato. Não é algo que eu não possa fazer por Skype, algo que eu não possa fazer remotamente, online. Cara, eu dou muita palestra. Agora vai maio amarelo. Eu tenho acho que 18 palestras até o final do mês. Das 18 palestras, só tem um cliente que é presencial. O resto que é tudo online. Caramba. E por que ele quer online? Porque como são empresas nacionais que atendem o Brasil inteiro, todo mundo para naquela hora, onde o cara estiver. Ele está no Maranhão, ele está lá no Chuí, ele está onde ele for, ele para, que ele tem que bater o pontinho lá para assistir, que é uma palestra, como é Maio Amarelo, fala sobre campanha de educação de trânsito, e esses caras geram muitas multas, muitos acidentes, isso, aquilo. A empresa tem que catequizar esses caras. Então fica até mais barato para ela. Porque imagina juntar esses caras que estão espalhados pelo Brasil inteiro, pagar passagem de avião para todo mundo parou de trabalhar, para se juntar num hotel, pagar aquilo lá, pôr todo mundo dentro de um auditório, anfiteatro, de um auditório. Imagina quanto isso custa. Sim. Então hoje fica muito mais barato para eles, eu ali de frente com a minha câmera, 300, pá. Fui fazer uma pro pessoal da Vale,
eles conseguiram, usando várias plataformas, colocar 14 mil pessoas conectadas. Caramba. Que legal. E a gente falou com 14 mil pessoas. Então, isso é legal. Então, quando a gente fala de mobilidade, a primeira coisa é assim, você precisa ir, você precisa realmente sair. Quando você for sair, né, que caminho você vai fazer? Do que você vai? Eu acho que... Eu sempre tentei tornar minha vida mais fácil, né? Eu sempre morei próximo de onde eu trabalho, blá, blá, blá. As pessoas precisam começar a transformar a sua vida partindo da mobilidade. Sim. E eu vejo hoje amigos que trabalham em empresa e falam assim, ó, eu não consigo mais empregar. Por quê? A pessoa não quer mais vir aqui trabalhar. A pessoa quer trabalhar de casa. Por quê? Ela tem que trocar de roupa todo dia, ela tem que gastar com roupa, ela tem que gastar com... tem que correr risco. O tempo de locomoção, você não quer mais perder aquele tempo. Porque a pandemia mostrou isso. Né? Eu vejo pela minha esposa. A gente mora no Tatuapé. E aqui não sei se você conhece. Conheço. No Tatuapé. E a minha esposa trabalha em Alphaville. Nossa. E ela vai de fretado todo dia e volta. E aí esse tempo que ela perde, ela ficou 2 anos em home office, ela não quer mais perder. Sim. Né? E ela, né, tem razão, porque pô, são horas do seu dia trânsito, que né? somando na vida da pessoa em 10 anos é muito tempo. E deve ter produzido pra caramba. Sim. Muito mais do que se ela estivesse lá presencialmente. Exato. Com certeza. Então, isso tudo foi... Acho que a gente avançou umas 5 casinhas para frente, obrigatoriamente, por conta da pandemia, em sermos mais racionais em como a gente usa o nosso tempo. Sim. E aí sim, tirar mais carros da rua, tudo tal. Então, assim, com tudo isso eu concordo, né? Só que assim, para eu jogar as pessoas para o transporte público, eu preciso ter um transporte público de qualidade. Decente. Porque quem é que está deixando de pegar o transporte público para poder fazer o trabalho home office? É quem já tem grana. Sim. Né? Porque quem tem que se ferrar... Continua. Continua no busão, brother. Porque, sabe, o pessoal assim que é mais operacional... Ou tá comprando moto. Resultado é isso, tá comprando moto. Aquelas PCX, etc. Que leva lá rapidinho, consome pouco, né? E a pessoa vai andando. Ó, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei uma vez, recentemente agora, numa palestra de mobilidade, num fórum de mobilidade, e o pessoal gostou muito do exemplo. Eu falo assim, mobilidade, cara, é igual você olhar para um prédio de apartamentos residenciais de 30 andares. Imagina que tem 6 por andar. É gente pra caramba. Como é que você faz para se locomover ali? Elevador e escada. Só que você tem o elevador de serviço e você tem o elevador social. Social é os bacana. De serviço, o próprio nome já diz. E escada, aquilo que não dá para subir pelo elevador de serviço. Tudo bem? O que aconteceu com os carros? Carro popular, que é o elevador de serviço. Morreu. E por que morreu? Porque você precisa pendurar no carro hoje tanta tecnologia para diminuir emissões, para diminuir poluentes, de crash test, de segurança, que o que era popular hoje virou um semi-premium. Tudo bem? Então o cara ele começa a dar manutenção no elevador de serviço, aí ele percebe o seguinte, cara, não dá mais para ser um elevador de serviço. Eu vou ter que colocar 2 elevadores sociais. Só que tem um detalhe, você pensa assim, porra, que legal. Porque o cara que andava no elevador de serviço, agora vai ter acesso a um elevador social. Só que não, né? Você vai subir de escada, porque agora isso não te pertence mais. É isso aí. Você jogou o cara para escada. O cara não tem mais carro. O cara que comprava carro popular vai ter que andar de escada. Vai ter que ir a pé. Vai ter que ir de busão. Ou ficar reciclando carro usado. Você entendeu? Aí o que acontece? Continua só quem pode, tendo acesso ao que é seguro, ao que é bom, e daí por diante. Aumentando ainda mais a distância. Isso. Né? Aí, esses caras ainda que estão no elevador, os caras resolvem fazer uma reunião no salão de festa para discutir a segurança do prédio. Sabe o que eles falam? Não, para que a gente vai descer? Vai gastar energia, vai pôr todo mundo numa sala, vai ter que comprar salgadinho. Não, vamos fazer por Skype. Esses caras ainda podem se dar o luxo de gastar cada vez menos, porque eles vão fazer a reunião do condomínio por Skype. Beleza. Aí tem aquele cara que fala assim, meu, é muito cansativo subir de escada. Vou arrumar uma alternativa. Vou de rapel. Vou jogar a cordinha lá e é um motociclista. É, esse cara. Só que quando você fala assim, nossa, teve um acidente. Quem foi? Foi o cara do elevador? Foi o cara teclando o Skype? Foi o cara que subiu pela escada? Foi o rapel. Foi o rapel. Então quando você vai ver, morreu 3. É de motocicleta. Então você levou o cara para um ambiente
que quando ele arruma uma alternativa, geralmente essa alternativa lhe cobra muito caro. E as pessoas vão para a moto porque não querem mais ficar no trânsito, as pessoas vão para a moto que é só o que ele consegue comprar agora, eles colocam isso como mobilidade e colocam a sua vida em risco. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra a moto, eu só estou trazendo dados estatísticos. Sim. Então eu vejo a mobilidade muito assim. A gente conseguiu, tinha o elevador de serviço, que era o carro popular, tinha o carro premium, que é o elevador social, o carro popular deixou de existir, empurrou esses caras para subir de escada e quem quer ser mais criativo vai descer de rapel. É isso. A moto, a gente está aqui falando do modo que parece pejorativo, mas não é. A moto é muito boa, eu gosto muito de moto. Para passeio, para turismo, mas pro dia a dia é complicado, porque o trânsito é muito violento. Né? E você jogar as pessoas que poderiam ter um carro mais comum, mais popular, não tem mais condição de comprar porque não tem mais carro popular, essa pessoa, ou ela compra moto, ou ela vai num ônibus horrível, né? Ou ela anda a pé. Não tem o que fazer. Eu vejo o pessoal muito falando do tal do ESG, né? Tá todo mundo falando de ESG, que são práticas mais sustentáveis, né? De governança e depois por diante. Só que quando você olha os pilares de um ESG, você tem que levar em consideração o quê? A ação que eu estou fazendo, ela é boa para o meio ambiente? É. Ela é boa para o meio ambiente, mas também é boa para as pessoas. Ela discrimina pessoas, então ela não é legal. É isso aí. Entende? Então, quando eu começo a tomar atitudes onde eu começo a discriminar, só é legal se ela ser amiga do meio ambiente e ela for inclusiva. E nós estamos tomando algumas medidas que elas estão excluindo. E não está excluindo meia dúzia, está excluindo uma tonelada. A maioria da população. Então, quando eu digo aqui, por exemplo, vamos fazer um carro, tirar a bateria e o carro vai custar 60% menos, eu vejo com bons olhos, porque ela é inclusiva. Um carro que custava 100, vai custar 50. Exato. Aí já cabe no meu bolso, pô. 100 não cabe, mas 50 eu faço um esqueminha lá e dá. Exato. Mas será que tem esse interesse? Porque agora o grande negócio das indústrias, e esse é um business, nós vivemos num mundo capitalista, basicamente, é ter carro com valor agregado. Lógico. Eu vou dar um exemplo aqui, se eu estiver falando besteira depois, o pessoal me perdoa, mas se a Fiat continuasse vendendo Uno, ela tinha quebrado. Verdade, concordo. Quando ela começou a trabalhar com Toro, Renegade, né? Essa junção que ela fez com a Jeep, cara, ela só está vendendo o carro do segmento mais premium, aonde eu produzo menos carros e ganho mais. Quem percebeu isso lá atrás foi a Peugeot. Você entende? A Peugeot, ela tinha o 208 lá, 206, 205, que era um carro... O 208 hoje, você olha o 208, é um carro completinho, cara. Sim. Não é um carro popular, ele é pequeno, ele é hatch, mas é um carro completo. E não tem nem como comparar em questão de tecnologia ao 206 ou lá atrás. E você sabe que, como eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento, enfim, eu acho isso ótimo, porque o Brasil chegou uma época que ele só fazia carro 1000, né? Até veio aquela brincadeira, né? Que jabuticaba e carro 1000 só via no Brasil, né? E o carro 1000, o carro popular, você não desenvolve mão de obra e tecnologia, né? Você realmente tem um parque de engenheiros e tecnologia, tal, quando você tem produtos, né, que tem valor agregado maior. Então, você faz um carro com ABS, com tração, com estabilidade, radar, que lê, que freia sozinho, adaptativo cruise control e o caramba tal, tudo isso tem que ser produzido. Então, você tem uma mão de obra qualificada muito melhor do que aquela que só faz carroça, né? Só que isso foi transformando, só que o poder aquisitivo das pessoas não acompanharam o desenvolvimento. Então, e começou a fazer assim, ó. Então, o carro que era acessível, ele foi deixando de existir, ele foi melhorando, só que a capacidade de compra foi caindo, de maneira hoje que, eu me lembro, BMW custando 130 mil reais, Honda Civic Corolla custando 80, 70. Chegou uma hora quando eu abri o olho, um Honda Civic, um Corolla 150, uma BMW 180, vendeu BMW pra caramba. E o Onix 80. Vendeu Mercedes pra caramba. Numa virada, a 320 custava 300 pau, mas que negócio é isso? Você vai comprar o Onix. O Onix, que é o carro de entrada da GM, é 80 pau. 80 mil. Hoje o nego fala de dinheiro assim, né, rapaz? Você chega lá e fala assim, não fica nem rubro pra falar que é 80 mil reais no Onix. Não desmerecendo o Onix, tem mercado pra ele. Mas
80 mil, você vai num Quid, é 60 pau o Quid, cara. Quid, carro de entrada. Não. Né? Como assim? Não tem jeito. Um Dá. carro que teoricamente era pra custar aí na casa de 20, 25 mil. Quando ali, ele lançou carro de com entrada 40 popular. o Quid. Ele lançou 39.900. Eu lembro porque eu fui ver com a minha esposa ainda, dei uns milão de entrada lá. E era 39.900. Hoje 60 pau, cara. E não, assim... O que mudou pra ter a diferença? Sei lá, cara. drástica de Eu 20 acho que é mil? muito isso que o César muita tá grana. falando. Enfim, vamos ver, o futuro nos reserva aí. Eu temo momentos meio sombrios lá na frente, com essas viradas de chave. Nós não podemos esquecer também, né? Não estou aqui querendo falar da teoria da conspiração, mas 90% das baterias que a gente tem vem da China. E no boarding dessas empresas tem a China. Então, isso é um bom negócio para ela. Ela está vendo o lado dela, ela está certa e fim de papo, entendeu? Só que o Brasil, a gente tem uma força tão grande com o etanol, e às vezes a gente, o próprio brasileiro, ele despreza essa potência que a gente é. Só que é claro que todas as montadoras que estão aqui, elas são só filiais de grandes montadoras que estão lá fora. Mas que a gente tem um potencial incrível aqui, a gente tem. Isso é indiscutível. A gente já falou disso aqui, inclusive, né? Até foi com o Maurício. A gente falando, né, da questão de combustível. E eu não sei por que os nossos governos, né, não falando só desse, mas os outros lá atrás também, não pensaram com a Petrobras nessa questão. Sim. Né, em apostar nisso e mostrar para o mundo, ó, a gente tem aqui, dá para fazer assim, não usar bateria. Porque você pode ter um carro elétrico que não tem a bateria. E sim, que não usa o sistema. Agora, até para uma informação legal, né, para nossa audiência aí, é o seguinte. A cana, ela tem... porque a cana, se ficar plantando, vai acabar com a Amazônia. Vamos lá. Você não planta cana na Amazônia. A Amazônia, ela é uma floresta úmida. Não dá cana na Amazônia. Ponto. O que acaba com a Amazônia é o desmatamento, né, por conta de pasto e também... E mineração. E mineração. É isso que está acabando com a Amazônia. Agora, o que é verdade? Aonde você planta cana, você podia estar plantando comida. Isso é uma verdade. Segunda coisa, como a cana ela é um commodity, né, que é o etanol e o açúcar, você fica na mão, porque vamos combinar, né? Podia estar custando muito mais legal o etanol. Com certeza. E muita gente não entende por que o etanol está naquele preço. E claro, com o dólar que sobe, se eu vender açúcar, eu ganho mais do que vender etanol. Então eu subo o preço do etanol para continuar produzindo para você, senão eu vou fazer e não vai ter etanol. Exato. Enfim, é o jogo do gato errado. Qual que é a saída? A saída é a seguinte. Quem tem essa mesma propriedade, essa mesma estrutura molecular é a algave. O que é a algave? A algave é aquela palma que faz a tequila. E o que é legal da algave? A algave só dá no sertão. Olha que legal. Então, no sertão, que não dá nada, a não ser cacto naquele lugar, se você vai lá, como você não planta comida lá, você consegue produzir etanol de algave no sertão. Desenvolve, leva potência, leva comida, leva emprego, leva desenvolvimento para o sertão. Muito do que a soja vem fazendo com o interior do Brasil. A soja vem fazendo isso com o Mato Grosso, com o Rio Grande do Sul. Né? E você cria um concorrente para a cana de açúcar nessa briga do preço do etanol. Sim. Para você ter uma ideia, a China compra etanol de algave para fazer sabe o quê? E leva de navio. Os geradores de energia elétrica que a gente utiliza aqui no Brasil é o gerador a diesel. A diesel, é. O gerador deles lá é célula de hidrogênio. Eles colocam etanol, que passa exatamente o que nós estamos falando. Eles geram energia elétrica quando cai a força com o gerador de célula de hidrogênio. Que é o que eu estou dizendo que a gente tem que colocar nos carros para gerar energia elétrica. E o que eles abastecem com o quê? Com etanol de algave. Olha aí. Cara... É questão também de interesse. Tem os interesses. Pelo interesse. É tudo, não tem jeito, né? O capitalismo ele vai sempre pensar, bom, o que eu faço para me resguardar? Gente, assim, falando de interesse, quem é que diria que em 2022 a gente tem uma guerra? Exato. Praticamente terceira guerra
Meu, mundial. E aí que a gente foi descobrir que, pô, a gente já estava todo detonado com a questão dos microchips, né? Com as coisas, e que lá na Ucrânia tem quando você vai fazer os... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Não é o chip. Está faltando... Caramba, deu um As branco. Placas, você tá falando? Quando você vai fazer as placas, tudo, os semicondutores... Semicondutor, É isso aí. Existe um líquido que você tem que colocar logo num dos processos logo iniciais. 40% da produção desses líquidos vinha da Ucrânia. E quem extraía esse negócio lá fechou por causa da guerra. Não, é igual os fertilizantes. Mas aí vai ficar sem fertilizante. Mas por quê? Porque a Rússia que exporta o fertilizante. Pô, cara, a gente é um dos maiores países de agricultura do mundo. Como que você fica na mão de um fornecedor? É brincadeira. Não, é umas coisas que não tem nexo, né, cara? 1 mais 1 dá 2, né? Mas eu tava lendo sobre o óleo de cozinha e o impacto que isso dá no combustível, né? Sim. Porque tem componente do óleo de cozinha que está dentro do combustível e por isso que eleva. E que também vem de lá. Vem de lá. E aí o tamanho do impacto que o cara lá tá gerando no mundo inteiro, né? Não, pois é. A gente tem muita coisa que precisa aprender, tem muitos caminhos aí que a gente precisa desbravar. Tem algumas estradas que já estão asfaltadas, né? A gente precisa saber surfar isso daí, andar nesse espaço, né? E eu acho que assim, quanto mais a gente falar, Sim. mais pessoas a gente alerta, mais Verdade. pessoas começam com o mesmo discurso e você começa a forçar uma situação. Porque se a gente não fala nada, fica Passa só o que batido. estão falando, né? Veja bem, assim, ó, lógico, eu tenho que tomar sempre um máximo de cuidado para falar dessas coisas, porque eu estou muito conectado a todas essas empresas, né? Sim. Ao mesmo tempo, né, e já teve pessoas que falam assim, César, você é maluco, cara, você está falando um negócio aí que vai contra o interesse de grandes corporações e tudo tal. Eu falo que eu não estou contra ninguém, eu estou tentando ajudar essas corporações. Exato. Verdade. Eu estou tentando achar, mas aí vai muito do discurso, né? Se o seu discurso for um discurso muito pesado, Combativo. do outro lado, ele não vê você... Gente, é o seguinte, há muito tempo na minha vida eu quero discutir mais sobre o que nos une do que sobre o que nos separa. Ponto. Então a minha ideia não é ficar criticando e dizendo que carro elétrico não vai funcionar. Não, eu quero que o carro elétrico funcione. Só que de verdade nós temos alguns pênaltis. E eu estou aqui discutindo e correndo atrás de gente, pessoas, cientistas, para a gente realmente encontrar uma saída. Uma saída que seja economicamente viável para que as pessoas possam adquirir seu carro, porque hoje está impossível. Que seja legal e amiga do meio ambiente. Que gere emprego, que seja sustentável. E a gente sabe que bateria não é. Até agora ninguém veio. Agora, semana passada, eu fui gravar uma matéria. Não, nós vamos pôr uma bateria de gel. Gel? Como é que é? Não, mas eu não posso falar o que é, não posso falar que cor tem, se cheira. Tá bom, então um dia que você puder, você me fala para eu entender. Porque para mim, então, não existe ainda. Um dia que existir, foi igual uma vez, né? Você vai em fórum de mobilidade, aí alguém vai lá, levanta a mão e parece que é uma coisa, né? Todo mundo pergunta. E as baterias? Como faz para reciclar? Aí eu me lembro que uma vez eu estava num fórum desse, aí teve um cara que falou assim, não, nós já temos uma solução para bateria, nós vamos reciclar as baterias, já... Eu falei, legal. Eu falei, aonde é? Oi? Não, eu queria saber aonde é, qual é o nome da empresa que está reciclando bateria, em que lugar do planeta é, que eu quero ir lá visitar. Não, veja bem, nós estamos estudando... Esse gerundiando, né, que o pessoal usa muito, estamos vendo, estamos olhando, vamos ver. Quando eu falo assim, falta cobre, a defesa da galera é o quê? Não, mas até lá nós vamos encontrar. Peraí, mas até lá, e eu que estou comprando um carro agora, eu faço o quê? Exato. E outra coisa, hein, cara, vou te falar uma coisa. Se a gente acha que os carros depreciam muito, imagina o que vai depreciar o carro elétrico. Sim. Verdade. Porque as tecnologias estão mudando muito rápido. Não, vai ser igual o celular. Eu falei isso pro Roberto Saldo. Sim. Falei, vai ser igualzinho o celular. Também acho. O celular hoje, você não... É difícil você ver alguém que compra um celular de segunda mão. Sim. Né? Verdade. Então você vai ter o carro aqui hoje, o carro é praticamente né? descartável. E quando dá um BO, joga fora. Joga fora. Só que assim, né? Se um celular você já tem que tomar cuidado aonde você descarta a bateria, imagina um carro. O lítio ele é extremamente inflamável em contato com o ar e com a água, né? O lítio ele é
na nossa escala periódica, ele é um alcalino, um dos metais mais preciosos que a gente tem, porque ele é o mais leve e mais flexível. E para você ter o lítio, né, você precisa de um lugar onde teve dessalinização. Às vezes o cara fala assim, nossa, né, para fazer bateria eu tenho que escavar, fazer um monte de coisa. Então eu não estou entendendo muito essa parada também, né? Porque eu não quero o petróleo, ele é finito, o cobre, lítio, tudo isso é finito também, né? Então você vê como a conta não fecha, né? Exato. E aí essa de gel diz que o gel substitui o lítio. Falei, caraca, mas o que é que consegue segurar a carga? Igual o cara fala assim, bateria de nióbio. Na verdade, Eu ia te perguntar. na verdade, eu tava... mas o nióbio ele não dispensa o lítio, né? Sim. Porque o que acontece? A durabilidade da bateria não está no lítio. A durabilidade da bateria está no que conduz a energia para o lítio e do lítio para fora. Então o lítio segura a carga. Quando você espeta na tomada, tem um caminho para a eletricidade chegar e ser armazenada pelo lítio. Quando você vira a chave ou liga uma luz, seja lá o que for, a eletricidade tem que sair. Então ela não sai pelo lítio, né? O lítio, a eletricidade é conduzida do lítio até o seu destino final. O que acaba com a bateria é exatamente esses condutores. Quando você coloca o nióbio aqui, ele tem uma capacidade maior, uma durabilidade maior e uma perda menor, né, dessa eletricidade que transita por ele. Mas o lítio você vai precisar dele sempre para carregar. Lá. O que eu fiquei espantado e ninguém quis me dizer o que tinha dentro é essa tal de bateria de gel. Do gel. Só que assim, é igual vatapá, né? Vatapá não, é igual caviar, né? Nunca vi, como é que é? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Né? Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Então, assim, bateria de gel. Nunca vi, não comi, só ouço falar. Né? Uma hora vai aparecer. Uma hora a gente vai comer esse negócio aí, vamos ver o que é. Então, César, eu queria dar um presentinho aqui pra você. Humilde. Humilde, né? Nosso boné, nossa caneca. Obrigado. Oh, que legal. E, cara, agradecer muito mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui, o bate-papo. Verdade. Muito Obrigado interessante. mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Porque foi muito bom. Muito... Pra mim, particularmente, eu acho que falando pelo Fê também, foi muito gratificante ter você aqui, cara. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço sempre que for possível aí. Quero estar com vocês aqui conversando. Vocês são pessoas extremamente agradáveis e parabéns pelo projeto, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado, amém. Céu é o limite. Lembra, né? Amém. Lembra. Muita atenção ao que você deseja, pois o mundo conspira a seu favor. Verdade. Obrigado. Valeu. Obrigado, César. Tamo junto. 2 fãs, né? Reforçando que são 2 fãs aqui do seu trabalho, 2 fãs seus. César, brigadão mesmo, de coração. Gente, esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu! Beijo do gordo.